Olá, olá, que bom ter você por aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É muito legal ter vocês aqui mais uma vez em mais um episódio do Matarazzo Podcast. Como sempre, eu vou começar apresentando aqui a minha convidada especial e, nossa, desde já agradecendo muito, né, gente? Vocês sabem aí como o mundo corporativo é uma loucura, né? De agenda e tudo mais. Então hoje eu tenho aqui a Luana. Luana, seja bem-vinda. Para quem me conhece aqui no Instagram, de outras mídias aqui, eu tenho a Luana aqui em casa também, minha esposa é a Luana. E hoje eu trago aqui a Luana Esteves. Ô Luana, muito obrigado por ter aceito aí o convite. Imagina, eu que agradeço. Tudo bom, pessoal? Obrigada. Ai, Luana, eu às vezes eu falo assim, que eu não sei nem como retribuir essa fala de eu que agradeço estar aqui, porque é um privilégio, né? A gente aprender, ampliar o nosso repertório, né? Pessoal, a gente estava aqui falando rapidinho, né? Antes da gravação. Como que a gente vai conduzir aqui? O nosso objetivo é ampliar o repertório, né? É fazer com que a gente consiga entender um pouquinho das realidades de cada negócio, de indústrias diferentes, de segmentos diferentes. Acho que a grande maioria dos episódios até agora, Luana, foram com convidadas mulheres. Eu fico muito feliz de ter Legal. vocês aí na liderança de grandes projetos internos, né? Muito legal. Luana, como que a gente se conheceu, você lembra? Lembro. Nos conhecemos no Nordeste, né? Na época eu trabalhava lá em Petrolina, Pernambuco, e aí você conduziu um trabalho com a gente, com a liderança lá do time da empresa, muito voltado para o planejamento estratégico, né? Construção do sonho, de visão, missão, valores. Então, lembro sim, foi um trabalho muito legal. Acho que foi um dos primeiros que eu participei na empresa, junto com Que legal. consultorias. Você tem quanto tempo de PepsiCo? Tem 7 anos e meio, mais ou menos. 7 anos e meio. E Sete faz anos e quanto meio. tempo? Nossa, era em Petrolina, Foi né? um dos primeiros, hein, Petrolina, foi um dos primeiros, então deve ter mais ou menos isso, deve ter uns 7 anos já. Que legal. Eu tenho ido bastante pra Petrolina, cara. Bastante, assim, né? Agora na época pós Covid, não sei se quanto que é bastante, mas acho que esse ano de 22 eu tive duas vezes, uma semana inteira lá em Petrolina, pela Bayer, não pela PepsiCo, mas é muito gostoso. E eu tenho um dos meninos que fazem parte aqui da minha mentoria, é lá de Petrolina. E eu tenho um grande parceiro Pela de região. negócio lá, né, Luana? Que é o Oswaldo, né? Que você conhecia também lá, né? Isso, Oswaldo, a gente eu conheci o Oswaldo, aí já tem mais tempo, hein, Matarazzo, a gente já vai ter uns É, 10 anos, 10, 12 anos, que foi meu começo de carreira dentro de RH mesmo, então já tem mais tempo ainda. é verdade, 10 12 anos. Nossa, o Oswaldo é um grande parceiro e o Júnior faz parte aqui da minha mentoria. É muito gostoso ver o trabalho dele lá também na Ecoforte como diretor lá de recursos humanos, né? Que legal, Luana. Ô, Luana, e aí você Aí tava é uma lá. empresa que é minha É, paixão, né? você é. E eles fazem de tudo lá, né? Assim, desde ajudar a comunidade, né, no desenvolvimento local, até os produtos, né, que a gente consome também. Isso. Eu falo que porque eu comecei minha carreira na indústria na Ecoforte, né? Então, a base de aprendizado que eu tive foi com o Oswaldo e foi lá. E aí depois sim, eu entrei na PepsiCo, aí a gente vai aprofundando os conhecimentos, mas sou muito grata ao Oswaldo e à Ecoforte. Nossa, muitas vezes eu escuto isso, sabia? Acho que ele consegue deixar essa sementinha, né? Tem muita gente que passa perto dele lá. Com certeza. Ele Que legal. transforma vidas. Ai, que delícia, que delícia. E você tem Ah, contato com ele até hoje, então? tenho. Só não posso falar que é semanal porque tá difícil a agenda pra todo mundo. Mas é bastante coisa, né? Com ele, com o Júnior e com a Eveline, né? Que faz parte lá do time dele hoje também. Cara, que legal, não na Ecoforte, nos projetos de consultoria. É, e eu tenho acompanhado também o trabalho dele dentro do Instituto, né? É, muito bacana. Tenho orgulho. Ô, Luana, mas aí naquela época então você tava lá em Petrolina, mas hoje você não tá mais lá. Não estou em Petrolina. De Petrolina eu voltei. Eu sou natural de São Paulo, né? Mas eu morava em Petrolina, comecei a minha carreira lá, minha formação em psicologia lá. E aí, depois de 5 anos trabalhando na região, eu já tinha entrado para a PepsiCo, veio a oportunidade de voltar para o interior de São Paulo. Então, eu voltei para o interior de São Paulo, trabalhei na indústria lá de salgadinhos, né? Lá na cidade de Itu.
E depois de 2 anos, passei por mais um processo seletivo interno, e aí vim para uma vaga de consultora de RH, dentro de fábrica também, mas aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. Então, já rodei aí um pouquinho o Não país. é? Que legal. Ah, mas eu fico tão feliz de ver essa sua trajetória, porque assim você vai ampliando é, o que a gente chama aqui de inteligência cultural, né? Você vai passando por subsistemas de RH diferentes, por realidades diferentes, estados diferentes. Uma coisa está na fábrica, né? Uma coisa está na rua, outra coisa está no office. Eu acho que isso é muito importante. A gente amplia muito, sabe? A nossa forma de crescer na carreira. Tem muita gente, Luana, que acha que crescer é só fazer uma promoção, né? Pra cima, assim, só subir, galgar cargos do mundo corporativo. Mas essa movimentação lateral, para mim, eu acho que é a melhor forma da gente ampliar repertório, crescer nas posições de liderança futura com um entendimento do negócio um pouco mais amplo, né? Muito Sim, bom. sim, que foi um dos pontos que eu optei, né? Tanto a minha movimentação para Itu como a minha movimentação para cá, a princípio foi lateral. E a ideia era justamente crescer e me desenvolver em conhecimento, né? Conhecimento de região, conhecimento do negócio, então mudar de categoria dentro do negócio, atuar numa indústria diferente, numa cultura diferente. E aí, por consequência, né, com esse conhecimento e mostrando o trabalho, veio a promoção, sim, vertical, né, depois e de É, nível. Mas a princípio foi lateral. merecida. Luana, fala um pouquinho da PepsiCo pra gente, porque tem muita gente que acha que é só um produto, né? E na verdade a companhia é grande demais, né? E sem contar A as companhia marcas é que a gente enorme. reconhece, né? Tá O bom, que você vamos já passou? lá. Você passou por só coco, né? Perdão. Vai, toca aí. Eu passei a PepsiCo, ela tem multinacional, né, então no Brasil a gente tem aí praticamente 12.000 funcionários, e trabalhamos não só com o mais conhecido, que é a Pepsi, né, quando fala PepsiCo, o pessoal já relaciona direto com a bebida Pepsi, mas a gente tem, na parte de bebidas aqui no Brasil, a fábrica de Quero Coco, né, que é a nossa água de coco, e aí é a fábrica de Petrolina, onde eu já trabalhei. Temos as fábricas de salgadinhos, né, que é a categoria de snacks que a gente chama, então Ruffles, Doritos, Fandangos, Cheetos, todos esses produtos são da PepsiCo. Temos as fábricas aqui no Brasil também da categoria de foods e nutrition, então Toddy, Todinho, toda a parte de, o tanto Toddy o pó, né, como o Toddy para beber, então tem um monte de produtos, né, e aí se a gente olha a nível internacional, aí entra muito mais, entra o Gatorade, né, entra vários outros produtos aí que fazem parte do portfólio da PepsiCo. Que legal. É uma companhia gigantesca, né? É Toda uma vez que a gente companhia fala gigante. da PepsiCo, a gente fala do tamanho da companhia, né? Qual que é a diferença de trabalhar numa fábrica de só coco, do salgadinho e agora aí onde você está? Tanto culturalmente falando, né, em termos de região, como os desafios do negócio. Quando a gente fala de cultura, né, eu falo, eu já trabalhei tanto no Nordeste, então Petrolina e Juazeiro, agora em Minas, já trabalhei em São Paulo. Para mim, o que muda é muito o time de frente de linha, né, então o time da operação mesmo tem características muito específicas de acordo com cada cultura, e o RH nesse momento precisa se adaptar, né, e entender até forma de conversar, até forma de como treinar essas pessoas muda. Então isso para mim impacta bastante, e eu acho que um dos principais pontos de atuação nosso quando muda, assim, de região, é isso, você precisa primeiro conhecer quais são os valores dessas pessoas, né, o que é que historicamente falando na cidade ou na região eles vivenciaram, porque isso faz parte da construção, e vai impactar na forma como a gente vai treinar e tratar aí no dia a dia com essas pessoas. Falando da liderança, eu acho que não muda tanto, porque hoje a gente, quando fala de multinacionais, a gente fala de liderança que tem do país inteiro, né. Então eu tenho líderes de São Paulo, de Minas, do Nordeste, de outro país, eu tenho líderes aqui diversos. Mas olhando o nosso time de frente de linha, acho que muda muito isso, a história de cada região, o que cada região ali, o que cada, pedacinho do país valoriza, acho que faz a diferença no nosso trabalho.
Muito bom. Eu gosto dessa percepção de que a gente precisa aprender com eles e ajustar a nossa forma de comunicação, né? Talvez a forma de abordagem, as ferramentas que a gente usa, né? Para se comunicar podem ser diferentes. E às vezes você tem grupos maiores, grupos menores, gente com mais experiência, gente com menos experiência. Então, além do impacto cultural e da região, tem também a realidade de negócios distintos, né? Às vezes. Sim, e aí falando de negócios, né, Matarazzo, eu trabalhei na indústria já em 3 setores, né, então sempre no ramo alimentício, mas na Ecoforte era a parte de produção de óleo, né, de algodão, depois entrei na PepsiCo na área de bebidas e agora eu estou na parte de snacks. O que muda, eu acho que é muito direcional que a companhia está dando para cada um desses negócios, né, então hoje, por exemplo, o direcional da PepsiCo está muito voltado para um incentivo de crescimento mesmo na categoria de snacks, de salgadinhos, né? Então, as fábricas, consequentemente, as fábricas de salgadinhos estão recebendo muitos investimentos e Tá. isso acaba dando um destaque para a gente como RH, né? A gente acaba participando de mais projetos, né? De mais implementação aí de coisas novas, de não só de categorias, mas também dentro de maquinários, né, todo um processo de transformação mesmo que a gente está passando, e quando a gente fala de gestão de mudanças dentro de uma indústria ou dentro de qualquer trabalho, o RH é fundamental aí nesse processo. Então, acho que é muito isso, onde você está na categoria do Legal. negócio, vem o direcional aí da companhia, né. É. Boa. Eu gosto desse destaque que você dá, porque uma das coisas que a gente sempre fala aqui é que para a liderança o contexto importa, né? Então é um contexto de crescimento, é um contexto de gestão da mudança, é um contexto de mais investimento, de acelerar, né? É, Desde produção, mas também a logística, também venda, e isso tem impacto na Logística, cadeia como um venda, todo. a digitalização, né, então a gente está É, passando por uma transformação digital como um todo, né. Acho que a é, pandemia ela veio muito para trazer isto, né, o quanto a gente precisa acelerar a nossa transformação digital, né, porque a gente precisou se adaptar, e agora a gente tem que não só se adaptar, mas fazer acontecer mais rápido, mais ágil, né, com mais eficiência é, nesse novo modelo. acelerar. E como ser mais eficiente mudando, né? É uma dicotomia do mundo corporativo, né? A gente quer melhor, mais rápido e com tudo novo, né? Com máquina nova, com gente nova, Exato. com produto novo. Exato. Vem tudo novo, vem um monte de investimento e o É, desafio fica para quem está na ponta, né, de fazer tudo isso funcionar da melhor é, forma. é uma loucura, cara. É uma loucura. E aí eu entendo que uma companhia grande como essa, ela não precisa dar um drive global, né? Ou global no mundo, mas mesmo no Brasil, né? Porque, de novo, como você tem produtos, linhas diferentes, segmentos diferentes, às vezes a companhia. Porque toda estratégia corporativa é uma aposta. Então, às vezes a companhia ela precisa dedicar um pouquinho mais de tempo ali numa área, num produto, numa linha específica, num business diferente. E aí eu entendo que para a liderança o contexto importa, né? Então, entendo que esse cenário de crescimento ou de acelerar o crescimento dentro de um mercado onde talvez a economia não cresça tanto, onde a gente tenha que trazer mais tecnologia, você tem desafios, imagino eu, de mão de obra também, além da tecnologia, né? Você está em Sete Lagoas, né? Isso, Sete Lagoas, interior de Minas. Esses dias a gente estava falando com uma outra colega que ela tinha um desafio de atrair gente para o interior do Brasil, porque ela não tinha mão de obra qualificada lá. E começou a formar essas mãos de obras qualificadas, só que, putz, demora um tempo, né? E aí depois de preparada, ela também corre o risco de ir embora. E eles decidiram que era o risco que queria correr, porque não tem gente lá preparada. Você tem esse tipo de gargalo aí? Ou a companhia já é grande o suficiente, ou Sete Lagoas é grande o suficiente e você não tem esse tipo de problema de atração? A gente tem sim também esse tipo de problema, porque Sete Lagoas é uma região grande, né? Quando a gente olha tanto Sete Lagoas como as cidades aqui no entorno, né? A gente está próximo de Belo Horizonte, então tem uma quantidade boa de mão de obra, inclusive uma mão de obra qualificada. Porém, a gente tem muita indústria, né? Então acaba que concorremos aqui entre as indústrias com essa mão de obra. Então, hoje, por exemplo, principalmente depois da pandemia, né, que a gente teve aí um aumento do volume de produção, a gente tem uma dificuldade de encontrar quando a gente tem projetos que envolvem contratação grande de pessoas,
acaba tendo um pouco de dificuldade, sim. E você tem sazonalidade aí, Luana? Como é que funciona o produto? Não, no momento a gente tem um aumento, na verdade, né, chega nessa época de final de ano, acaba aumentando um pouquinho a demanda de produção, né, principalmente quando a gente fala, por exemplo, da batata na mesa, né, que é a nossa batata palha, então acaba aumentando, porque festa de final de ano, tudo a gente coloca batata palha, né, então acaba aumentando um produto ou outro, no meio do ano tem férias de crianças, então aumenta um pouquinho a produção de Cheetos, mas em geral a gente tem conseguido manter um volume bom de produção, não tem a sazonalidade de contrata e desliga muito frequente no ano, tá? É o Com grande desafio exceção da RH, né? da Mobiliza pandemia. as É, na pessoas. pandemia a gente teve isso sim, mas aí foi por uma característica do momento, né? Falando historicamente aqui, a gente só vem crescendo de volume. É tão bom ouvir isso. É bom. É. Gerando mais emprego a cada dia, né? Ah, eu acho isso fantástico. Você sabe que eu tenho um dos propósitos ainda. Já tive essa oportunidade em alguns momentos, hoje não mais, mas é de gerar mais empregos, né? Diretos mesmo, assim. Hoje, trabalhando com desenvolvimento, eu vejo como a gente pode impactar a vida das pessoas, né? Tem líder que deixa o time doente, né? Apesar que tem time que deixa o líder doente também, viu? A Também, gente tem visto isso de também. vez em quando. Você que chegou a falar da pandemia, algumas indústrias foram afetadas negativamente, né? É, em termos de produção de volume. A indústria alimentícia em geral teve impacto até, claro, gente, por favor, guardadas as devidas proporções do movimento da pandemia que causou no planeta. Mas você teve um impacto positivo em termos de faturamento, em termos de volume, né? Em termos de caixa no chão, né? Como é que foi para você? Em termos de volume, sim. É que quando a gente olha, como eu falei, são muitas categorias, muitos produtos, né? Então a gente teve, sim, alguns produtos que reduziram, né, o volume e que a gente teve que se reinventar, né, para trazer aí de volta o consumo. Mas a gente teve produtos que aumentaram, né? Então, como é uma indústria de alimentos e alimentos que a gente consome, principalmente em momentos divertidos aí da nossa vida, né? A gente está falando Entendi. a fábrica em que eu estou de salgadinhos, as pessoas usavam muito como compensação na época da pandemia, né? Então estava em casa, não tinha muito o que fazer e aí acabava consumindo um pouquinho mais, comendo um pouquinho mais, né? Então a gente teve sim esse crescimento de volume, a gente não teve um impacto aí falando de volume na pandemia. A gente teve outros impactos, né? Assim como outras indústrias tiveram, mas de volume Claro, não. claro. E pensando ainda em pandemia, tem uma linha que diz que nada foi criado na pandemia, né? Mas tudo foi assim acelerado, né? Pensando nesse trabalho remoto, pensando no home office, claro que a ponta, né, a produção tem que estar lá, né? O atendimento na linha de frente tem que estar lá. Que tipo de movimento a PepsiCo fez para facilitar ou não o trabalho remoto de quem tinha essa capacidade e possibilidade de produzir fora, né? Tá. Olhando para a ponta, realmente a gente não teve tanta oportunidade, né? Então, eu, como trabalho diretamente na fábrica, a gente ficou um semipresencial, então, pelo menos 2, 3 vezes na semana, a gente conseguia fazer um home office, né? E aí a PepsiCo deu todo o suporte e estrutura para que isso acontecesse nas nossas residências. Mas olhando aquelas áreas que aí sim a gente tinha oportunidade de fazer 100% um home office, a PepsiCo optou no pico lá da pandemia, por fazer inclusive o fechamento do escritório central, que ficava em São É, Paulo, né? Então, por um período de tempo na pandemia, a gente não teve nenhum trabalho presencial, a não ser que fosse realmente necessário para a atividade. E aí a PepsiCo deu toda a estrutura para as pessoas acessarem da sua residência, né? Desde mesa, computador, cadeira, conexão, para que isso acontecesse. legal. Isso é Agora que a importante. gente está retornando, né, a gente fala que a gente já vê isso, a gente não vai retornar 100%. Né? Então, muito do que a gente fazia, a gente viu que é viável fazer, né, de casa, que as pessoas preferem, inclusive, fazer, trabalhar de casa, e que isso envolve, inclusive, uma economia, tanto para a empresa como para o próprio funcionário, né? Às vezes de É, mobilidade, de alimentação. Então, após agora a pandemia, a gente voltou num modelo híbrido, né? Então, as pessoas estão trabalhando de forma mais livre. O escritório ele voltou a abrir, tá. ainda existe, tem as posições lá, mas uma quantidade de posições reduzidas, porque muitos optaram por não voltar 100%, né? Ou então por voltar, mas ir só uma vez por semana, só por uma reunião presencial, e o restante dos dias ficar em casa. Aham. Então, a gente fez neste formato, né?
Legal. E aí, dentro das fábricas, o que a gente não podia e tinha que fazer presencialmente, aí foram os protocolos de segurança que a gente implementou, né. Então, onde não tinha como evitar a vinda das pessoas para a fábrica, a gente teve infinitos protocolos aí para garantir a saúde e a segurança das pessoas. Ah, isso é tão importante, né? Isso é tão importante. A gente viu muitos lugares que não tiveram esse tipo de cuidado e que depois tiveram que fechar, né? Forçadamente e muita gente sofrendo as consequências da saúde, né? E impactou não só a vida das pessoas, da família, né? Como os negócios também. Então não adiantava nada brigar contra essa onda aí. Que legal, fico tão feliz de ouvir esses movimentos. Fico imaginando como que foi as discussões internamente do RH, porque a gente tem aqui muitos clientes e teve alguns clientes que decidiram abaixar uma regra, né? Tipo assim, todo mundo em casa e acabou. Teve cliente que falou assim, não quero nem saber, vem todo mundo. E teve cliente que falou assim, cara, vê aí o que vocês estão fazendo, a gente dá o suporte para quem quer ficar em casa, mas talvez tem gente que precise, né, de vir, não só pela atividade, mas também talvez por uma estrutura física que não tinha preparado em casa, né? Como é que foi o direcionamento estratégico do RH corporativo? A cada unidade teve autonomia ou vamos se cuidar primeiro, saúde em primeiro lugar, vamos fechar mesmo? Como é que foi o direcionamento estratégico? Foi montado um comitê de crise, na verdade, né, quando tem esses momentos é montado um comitê específico para tratar, então um comitê de crise que a gente chama, e aí nele fazia parte lideranças sêniores, né, e lideranças locais também. E foi discutido todas as realidades, então quando a gente olha, por exemplo, para vendas, o nosso time de vendas que estava na rua, para os galpões, né, o nosso time de warehouse que estava aí na parte de recebimento de mercadorias e nosso time de fábrica. Então foi olhado todas as realidades e, além disso, feito alguns benchmarks também, né, foi olhado o que é que as outras indústrias da região de alimentos estavam fazendo, além de consultar o que estava sendo estabelecido aí pelo Ministério da Saúde, e aí com base em todas essas informações se tomaram as decisões do que é que iria fechar, o que é que iria continuar aberto, quais os protocolos que iriam seguir, né. Então a gente ficou quase aí 2 anos com esse comitê de crise tendo reuniões, a princípio eram diárias, né, depois passaram a ser semanais, depois quinzenais, até que a gente entendeu que já estava num cenário mais equilibrado. E o legal é olhar esse movimento desses comitês de cima do tabuleiro, né, para ver como se comportou o início, né, crise mesmo, então é diário, quem vai fazer parte, quem não vai, quais eram as decisões, né, a pressa, né, que deveria ter ali, depois gradativamente a gente vai aumentando ali o espaço entre Isso. as reuniões. Porque no começo tinha que agir de forma muito rápida, né, então sim, tiveram algumas decisões tomadas que depois, na hora de implementar na ponta, a gente, né, aqui da ponta falava: "Olha, não vai dar certo nesse formato, precisa voltar para discutir no comitê, porque assim não vai Ó, dar". Então, realmente, como era algo novo para todo mundo, né, muitas coisas a gente foi aprendendo na tentativa e erro. Mas o legal que eu achei é que teve rapidamente a formação desse comitê, né, e que muitas vezes quem estava na ponta foi envolvido, né, então assim, isso é de gostoso. rapidamente a gente foi acionado para entender, sabe, quais são as dificuldades que vocês estão tendo aí, né, então aqui, por exemplo, eu tive muitas pessoas afastadas por protocolo, né, covid, então a pessoa apresentava um sintoma, ela já não vinha para a fábrica. E aí como a gente continua rodando linha de produção, se eu tenho É. aí 15, 20 pessoas em casa com sintomas, né, então toda essa resposta foi dada aí de uma forma bem rápida, foi bem Rápido. legal. É interessante ver esses movimentos de crise. Tem um livro que eu gosto muito que se chama. Eu ia falar que se chamava Oportunidades Disfarçadas, mas não é esse livro que eu vou falar, não é Oportunidades Disfarçadas. É um livro que chama Fora de Série, The Outliers em inglês. E ele mostra como que algumas companhias aéreas se comportaram após grandes acidentes aéreos, né? E mostra a diferença de quem age com rapidez, com velocidade, com acolhimento e quem diz, não, espera, eu preciso entender, eu preciso investigar, eu preciso ver o que aconteceu. E aí a hora que vem com a comunicação, já morreu o boi, porque já não é a hora, né, de intervir, já passou, né? As pessoas já começaram a tomar decisões, ou pior, criar regras ou criar histórias da sua própria cabeça, né?
sim. Eu vou colocar o link do livro aqui embaixo, né? Que bacana. Legal, não conheço esse livro. E faz sentido, né? Porque a gente fala muito isso, quando a gente pensa no mundo empresarial, a nossa tendência é vamos analisar primeiro todo o cenário, depois a gente traça o plano de ação, depois a gente implementa, por último a gente acompanha e melhora. É, Né? Mas quando a gente fala de crise, todas as etapas ainda precisam ocorrer, mas de uma forma muito mais rápida, né? Então, exato. E a intervenção é menos planejada, né? Então, assim, a gente costuma brincar, né? Planejamento é super importante, por favor, não me entenda errado. Só que em condições normais de temperatura e pressão. Ainda que as condições normais de temperatura e pressão sejam o caos. Então a gente tem que estar confortável no caos. Né? Então, sei lá, a gente trabalha numa. Sei lá, vou exagerar, tá, gente? Por favor, aqui me entendam, se alguém trabalha nessa indústria. Sei lá, você trabalha numa fábrica de panetone. Provavelmente você vai mais bala no semestre do que no primeiro. E tem que planejar do mesmo jeito, né? E tem que, porque são as condições de temperatura e pressão. Agora, os movimentos de crise, a gente tem que fazer intervenções rápidas. Não tem jeito. Ô Lu, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos conectar esse ponto que a gente trouxe das crises e dos comitês lá para a sua realidade. Dado a sua função hoje, quais são os seus desafios, as suas metas? Você tem uma função, um desafio um pouco mais de planejar e conseguir produzir para entregar, ou você tem meio que apagar incêndio de vez em quando? Como é que funciona? tá bom, tá bom. Eu sou uma business partner, né, então trabalho no RH dentro de uma fábrica e eu sou o ponto focal de RH dentro dessa fábrica. Tá? Então, eu faço das duas coisas. Eu trabalho uma parte do que é planejado e também uma parte do que de apagar incêndio, que a gente chama, né? De atendimento às pessoas, né? De às vezes fazer ali uma gestão de conflitos. Então, hoje, como funciona? Eu tenho áreas corporativas que me apoiam com a parte de programas, por exemplo. Então, eu tenho uma parte de learning, uma parte de remuneração e benefícios, né? Tenho várias áreas corporativas aqui na PepsiCo dentro de RH que me dão esse suporte para eu realizar o meu trabalho aqui na ponta. E no dia a dia eu divido, eu entendo aí que mais ou menos 70% do meu tempo de trabalho é nessa parte de gestão, implementação de projetos e desenvolvimento do nosso time de lideranças, né? E 30% voltado para execução do dia a dia, então todos os subsistemas de RHs dentro de um chão de fábrica, né? Então, desde admissão, integração das pessoas, treinamentos, acompanhamento de clima, toda a parte de execução de agenda de treinamentos e, se necessário, aí toda a parte de acompanhamento de desligamento também. Então, hoje é um trabalho de RH generalista, né, que a gente fala, de ponta a ponta que eu olho, com o suporte dessas áreas corporativas, tá? Eu gosto Eu, mais da parte de planejamento e desenvolvimento de líderes, é aí é, que eu me encontro, mas hoje eu trabalho total, faço atendimento total. Eu, eu, eu gosto de gente, eu preciso estar com gente. E, em geral, esse bichinho, o ser humano, não gosta muito de cumprir o que foi planejado, né? Sempre vem trazendo variáveis diferentes no dia a dia. Mas eu sinto falta, às vezes, sabe? Desse movimento de gerar um cronograma, de pensar nas etapas, né? De pensar pelo menos nas ondas dos projetos. Eu gosto disso, eu gosto de Eu ver gosto também, estrutura, eu né? gosto também. Antes de Você fala, começar. olha, vai vir Depois tudo um bem. projeto novo. Fala, olha, vai vir uma máquina nova para a indústria. E aí? Eu gosto desde a etapa de entender quais serão os impactos disso, né? Como que vai ser feita a comunicação dessa implementação, quais os times que vão precisar ser treinados, né? Se tem algum impacto para o cliente, qual é esse impacto, como que a gente vai comunicar, e depois a execução do plano. Eu gosto também. Eu me sinto mais à vontade quando eu participo desde do planejamento até a execução. Os projetos internos, eles são acompanhados por um escritório central, um PMO, vocês já estão falando de ágil, a gente ainda está no processo tradicional porque estamos falando de investimento milionário que vai impactar a linha. Como é que vocês cuidam disso? Sim, a gente tem cada projeto, na verdade, vai ter um PMO ali, que vai ser o dono, ele que vai cuidar de toda a parte da agenda, né? Garantir que seja executado no tempo e no final a gente tem aí realmente o objetivo que foi construído, tá? Mas tem uma equipe multidisciplinar abaixo.
Então, se eu estou falando de um projeto, por exemplo, eu citei o exemplo aqui de uma instalação de máquinas, né? Vai ter ali um Aham. PMO, mas abaixo dele vai ter times de engenharia, vai ter o time de RH, vai ter todo o time de produção que vai dar esse suporte para fazer acontecer. Então, a PepsiCo trabalha realmente muito numa questão de equipes multidisciplinares, que a gente chama, né? Legal. Eu gosto dessa ideia porque eu entendo que aquilo que você falava do comitê de crise, né? Tem que escutar a ponta, né? Para ver se o projeto faz sentido lá na execução. Porque o que a gente mais vê na vida é o Exato. projeto que é lindo no papel e depois não faz sentido lá, nem encaixa, né? Na linha. É. Acontece, tá, atrás. Não vou te falar que aqui é perfeito e não acontece, a gente tem também isso, mas o que eu acho legal é o grau de autonomia que a gente tem na ponta, sabe? Para falar assim, olha, desse formato não tá dando certo, a gente precisa de ajuda, a gente precisa que seja revisto, né? E hoje a liderança da fábrica ela é muito ouvida nesses fóruns, então acho que isso bem positivo. Que legal. Bom, e aí você usa uma palavra que é mel para os meus ouvidos, né? Liderança. É, então, nessa sua função de atendê-los e apoiá-los no processo de desenvolvimento, dentro do ciclo inteiro do lifetime, né, do colaborador, qual que você tem visto que são os desafios atuais da média ou da alta liderança, ou até mesmo da liderança de primeira gestão ali na fábrica, que está com a pessoa que está lá na ponta, né? O que você tem visto de desafios, de dificuldades dos líderes que você atua, basicamente? Tá bom. Na alta liderança, eu acho que o principal desafio é como lidar com esse mundo. Eu vou usar um termo, eu não sei se você já falou em algum dos seus podcasts, né? Mas como lidar com esse mundo VUCA, né? Que a gente está e agora o mundo Bunny, tá? Se quiser, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas acho que é como lidar com todas essas incertezas que o mundo está tendo após pandemia, tá? E aí, como transformar isto em negócio, né? Então, temos muitas incertezas hoje no mundo, muita fragilidade, e a gente precisa seguir com o sucesso do negócio a longo prazo, né? Então, para a liderança mais sênior, eu entendo que esse é um dos principais desafios, tá? Que é uma readaptação mesmo de uma forma de gerir negócio. Para a média liderança, o que eu percebo hoje como principal desafio é como ser de fato um influenciador de pessoas, né? Porque hoje, cada dia mais a gente, dentro da organização onde eu estou, é assim, a gente trabalha com autonomia, né? Então a gente almeja ter uma operação autônoma, né? Que consiga não só operar maquinário, mas que consiga ter uma análise crítica ali em cima daquele maquinário, que consiga trazer soluções de melhorias, né? Que consiga pensar aí em projetos de redução de custo, ou de redução de desperdício, ou de melhoria de tempos das máquinas. E para que eu faça isso, eu preciso de líderes que incentivem as pessoas para esse movimento, né? Porque o mais natural do ser humano é permanecer na zona de conforto, né? Eu vou entrar aqui, vou bater meu ponto, vou operar minha máquina e vou embora e vou receber meu salário. Então, para que eu vou me empenhar em melhorar alguma coisa, né? Então, acho que a liderança média, o maior desafio é como incentivar o time a esse movimento de mudança, né? De ser mais autônomo, mais proativo, de fazer mais do que simplesmente uma operação. Nossa, muito bom isso. Muito bom. Vou começar por essa última parte, depois eu volto lá no Bunny. Tá Então, a bom. média liderança você falou de influenciador de pessoas, né? De como incentivar as pessoas para poder mudar, fazer diferente, cada dia melhor. Eu penso que você está com uma leitura muito boa, um diagnóstico muito parecido com o que a gente tem feito aqui em diferentes indústrias, em diferentes segmentos, né? Quando a gente fala dessa média liderança, que está no meio do sanduíche, né? Tem que aguentar a pressão de cima e Aguentar. dar suporte para quem está lá embaixo, coitado. É desesperador. E muitas vezes não entende o papel, né? Começa a fazer pelo time, né? A execução técnica, ou então a tentar limpar a barra do time, né? Tentando ele assumir esses projetos mais menos operacionais, mas que impactam o negócio, a última linha do balanço no final. E, por outro lado, aguentando uma pressão da alta liderança
que às vezes está desconectada também lá da ponta, né? Que quer as coisas muito para ontem, né? Então é a eterna dicotomia entre para influenciar e incentivar pessoas, eu preciso desenvolvê-las, eu preciso ter proximidade, eu preciso olhar no olho, isso demanda tempo, né? E às vezes tempo é uma coisa que a gente não tem. Então a média de liderança está sempre no Tempo. meio do sanduíche. Sim, e eu escuto muito da liderança média isso, né? Do tipo, olha, vocês falam que a gente precisa ser mais estratégico, que a gente precisa estar próximo das pessoas, que a gente precisa criar uma empatia, né? Que para eu influenciar eu preciso ser um gestor próximo. Mas como que eu vou conseguir fazer isso se eu tenho 3, 4 reuniões no dia, né? Com o time do É, corporativo, se estão me pedindo a entrega desse prazo desse projeto que já está atrasado, então eu escuto muito isso. Acho que seriam, falando agora de mais um desafio, essa gestão de tempo mesmo, né? O é, quanto equilibrar, estar próximo da operação para conseguir fazer esse papel de influenciador, né? De uma transformação aí que a gente está querendo, e ao mesmo tempo ter o tempo de se dedicar à parte estratégica da liderança. boa. E é esse o público que eu gosto de trabalhar, sabe, Luana? Porque a gente vê entre a cruz e a espada, né? Então, tá bom, vocês querem que eu faça tudo isso, né? E no final a gente faz um programa de qualidade de vida, né? Pra liderança ali, né? E muitas lideranças não conseguem mesmo equilibrar. De verdade, eu não acredito no equilíbrio, tá? Eu, pessoalmente, aqui acredito no desequilíbrio estratégico. Talvez na época de budget, talvez na época de final de ano, talvez numa época de férias coletivas ou de crise, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Mas não pode ser para sempre, porque senão as pessoas não vão aguentar mesmo, né? A pilha acaba ali em algum momento. Sim, aí vem as crises de saúde mental, né, que estão É, tão intensas hoje em dia. Eu acredito nisso também. Acho que a gente não vai conseguir ter o 100% do trabalho equilibrado. Vão ter momentos que a gente vai trabalhar mais e tudo bem, né? Na vida tudo bem. pessoal é assim também. Tem momentos que a gente se dedica mais à saúde, tem momentos que a gente se dedica mais ao lazer. No trabalho é a mesma coisa. Tem momentos que É, vamos fazer mais horas de trabalho, né? Vamos executar aí por mais tempo e outros que a gente vai conseguir descansar um pouco mais. é. E fazendo uso de uma ferramenta de coaching, então a roda da vida tem que girar, né? A roda da vida tem que girar. O que ela não vai ser 100% em todas as esferas, mas elas não Não tem podem ser como. 100 em uma e zero em outra, porque senão ela não roda, né? Então ela tem que girar, ela tem que ter aquele flow, né? Aquela Uhum. fluidez. Né? Muito bom. Eu acho que os desafios da média liderança de uma fábrica também são diferentes dos desafios da média liderança de quem está na rua, no comercial, por exemplo, ou de quem está no corporativo. Então, de novo, quero insistir naquela fala de que para a liderança o contexto importa, né? É, e se eu tivesse que dar uma ferramenta para esse líder, é liderança situacional. Então, se você tem um time júnior, em termos de competência técnica, você vai agir de uma forma. Se você tem um time sênior, em termos de competência técnica, você pode agir de outra forma. Veja que eu estou falando sempre de competência técnica e não de cabelo branco, né? Mas o que eu mais pego, ô Luana, aqui nos grupos de mentoria, de média liderança, é a falta de entendimento do papel. Porque quando ele fala com o RH traz uma caixa de ferramentas de um cronograma anual para ele cumprir. Quando ele fala com o time, ele observa uma série de gaps e coloca na cabeça dele uma série de treinamentos que ele deveria dar. Mas quando ele fala com o gestor dele lá de cima, na alta liderança, o gestor, a gestora, ele traz uma série de resultados que ainda não foram alcançados que ele precisa dar uma acelerada. Então, e às vezes vem com essa dicotomia. Eu preciso de gente preparada, para preparar eu preciso de tempo, mas eu não tenho tempo porque a minha meta é trimestral, minha meta é mensal. Então, o que eu mais tenho feito na mentoria, menina, mais do que direcionamento técnico, é apoio emocional, você acredita? Acredito, acredito. Eu acredito porque eu, como business partner, trabalhando aqui no RH na ponta, boa parte do meu trabalho é um suporte emocional. Às vezes participo de uma reunião, né? Eu faço one-on-one com meus líderes, né? Então faço reuniões aí quinzenais de atendimento com eles. E a ideia era fazer olhar os nossos resultados, né? Então o que é que a gente já implementou ou não da gestão de pessoas, o que é que eles precisam de ajuda, mas em algumas sessões acaba sendo mais um desabafo mesmo, acaba sendo mais uma sessão de escuta do que uma sessão técnica ou profissional. E acho que esse é o nosso papel como RH, né? Se a gente vê que o nosso líder está precisando mais de um suporte emocional, a gente precisa estar pronto para também fazer isso. Adorei. É para isso que a gente tá. A gente tá aqui
só para duas coisas. Vou até escrever aqui, ó. A gente está aqui para dar apoio emocional, e aí a gente, quanto RH e a gente, quanto consultoria, nesses atendimentos individuais, é apoio emocional e direcionamento técnico. O que vai acontecer é que tem gente que vai precisar de um pouquinho mais de um lado, tem gente que vai precisar de um pouquinho mais do outro. Né? Exatamente. E Vou a escrever depender da aqui. situação, do que está acontecendo no momento da vida da pessoa ou da empresa onde ela está trabalhando, vai transitar, né, entre esses dois. Exato. É. Muito bom. Eu poderia ficar até amanhã falando desse desafio da média liderança. É que só esse desafio já dá pano para manga para Só. 3, 4 podcasts. É. Nossa, dá vontade. Esses dias eu peguei uma conversa de. A gente criou um produto aqui chamado 100 minutos de conversa. É 1h40 ali, né? E é para falar sobre os dilemas que o time de liderança tinha. Só que depois da primeira, a gente falou assim, cara, foi tão legal, mas a gente vai precisar de umas 10 sessões. Porque 100 minutos de Nossa, conversa é ótimo para falar de três angústias, mas não das minhas 30 que eu tenho aqui, né? E aí a gente criou até uma recorrência. Foi um produto bem bacana. Na construtora Tenda. A gente tem um podcast aqui também com a Leila que tá rodando, que é muito, muito legal. bacana. Ô Luana, deixa eu só voltar num ponto lá, que a gente começou a falar da média liderança, que é a minha paixão, mas você chegou a falar de mundo VUCA ao mundo Bunny. O que isso significa aí no dia a dia Vamos. da alta liderança? Como O que que isso isso pega mudou aí? pra gente, né? O que mudou pra É, você, pra eles lá? tá bom. Trazendo um pouquinho do conceito, né, quando a gente falava do mundo VUCA, que é antes da pandemia, a gente tinha um mundo muito mais volátil, né, em que a gente já tinha aprendido a trabalhar com esse momento, né, então foi muito dos pós-guerras, tá, e aí a gente tinha uma metodologia de trabalho que já estava implementada e que funcionava, né? Apesar do mundo ser volátil, ter essa variabilidade, a gente já tinha esse momento, essa metodologia que funcionava. Quando veio a pandemia, ela veio para desconstruir muito isso, né? Então, um exemplo que eu dou é que o que se ouvia no passado, né? Você está aqui para trabalho, separe sua emoção do seu trabalho. E a pandemia veio para mostrar para a gente que é impossível, né? É impossível você separar a sua vida pessoal do trabalho nessa linha linear, né? É impossível você não demonstrar fragilidade em algum momento no seu trabalho. E a gente teve que desconstruir muitos dos pensamentos que a gente tinha, né? E a alta liderança, eu percebo que está aprendendo a trabalhar com isso agora, né? Então, como eu fazer gestão de um negócio, né, e fazer com que ele dê sucesso aí de uma forma sustentável, pensando que eu tenho pessoas trabalhando que estão demonstrando cada vez mais suas fragilidades, né, pensando num contexto mundial que está cada vez mais não linear e incerto, né, o exemplo que eu trago para isso é os TikToks, né, o TikTok. Então, ninguém nunca imaginava que as pessoas fariam sucesso em uma semana e que conseguiriam ganhar milhões de reais com um vídeo, né? E isso aconteceu. E a gente está vendo que isso é real. E isso era uma coisa que ninguém previa. Então, a diferença, acho que entre o mundo antes da pandemia e pós-pandemia é muito isso, para mim, né? A minha visão. É um mundo que a gente está se demonstrando cada vez mais frágil e que ele é cada vez mais incerto. E aí, como você faz para alta liderança ter um negócio sustentável nesse mundo? Né? Então, acho que é uma forma de reaprender mesmo a fazer negócio. Que loucura, né? Eu anotei aqui uma frase sua. Nossa, a gente já tinha aprendido a trabalhar no mundo volátil. Que loucura, mas a gente já tinha aprendido a trabalhar no mundo volátil. E a pandemia Sim. desconstruiu muito dos pensamentos vigentes anteriormente. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, Luana, um artigo, né, que explica um pouco do mundo VUCA, um pouco do mundo Bunny, para quem não está familiarizado com o termo. Mas eu gosto muito de uma expressão de que a gente já estava confortável no caos, né? Eu falei isso um pouquinho antes também. E agora a gente não está mais confortável no caos porque a gente não sabe nem mais qual é o tipo de caos que a gente tem que lidar. E aí eu Exato. fico imaginando, né? Fico imaginando, cara, alguém de uma alta liderança de uma companhia desse tamanho ter que tomar uma decisão que vai impactar
o negócio inteiro, né? Que vai impactar quantas pessoas, que vai impactar quanto de volume. Se o produto sai do mercado hoje, a gente fica órfão, né? Porque tem gente que tem apego no coração, né? Eu fico imaginando o tamanho do desafio. Você sabe que eu acredito que a liderança não precisa ser solitária, mas quanto mais para cima da hierarquia corporativa, muitas vezes é uma decisão, às vezes da pessoa, mas é solitário também, porque ele não pode reclamar para os lados, ele não pode chorar as pitangas, ele não tem às vezes onde buscar apoio, né? E a gente entende que esse apoio emocional é necessário para o líder de primeira gestão, para a média liderança, mas também para quem toma a decisão lá de cima, né? Também, também. E aí muitas vezes ele busca o suporte externo, né, então se ele não pode trazer isso, externar isso dentro da empresa onde ele está, né, para não afetar aí o time abaixo, ele busca numa consultoria, né, ou num É, atendimento psicológico. Então acho que o fundamental é, ok, se eu não consigo ter esse suporte internamente, onde eu vou buscar? Mas não deixar de buscar, porque senão é. vai dar pane no sistema, né. Dá ruim. Dá pane. Eu tenho uma amiga que Dá fala, pane. cola as plaquinhas da bateria, né? Cola, Não tem jeito. exatamente. É. Que legal. Nossa, quantos desafios. E o que você vê pro seu desafio aí pro próximo ciclo, né? Não sei se o seu ciclo é um ano, é um trimestre, é um semestre, se vocês fazem as pulses, o clima. Qual que é o seu desafio pro próximo ciclo? Tá bom. A gente faz aqui ciclos anuais, né? De gestão de clima, ele é anual. Então, a gente acabou de fazer aí a nossa pesquisa, a gente fez em outubro, o resultado saiu agora no finalzinho de novembro, início de dezembro, e a gente tem todo um planejamento agora aí para 2023, tá? E aí, olhando a minha realidade, na fábrica onde eu estou, né, a gente tem aí todo uma gama de investimentos que está vindo, justamente dando resposta aí ao que a gente precisava de retorno pós-pandemia, tá. Então tá vindo uma gama de investimentos, muito voltado para tecnologia e digitalização de processos. E aí o meu principal desafio aqui como RH é como a gente vai fazer a gestão dessa mudança com o nosso time de frente de linha, né, então como prepará-los para receber essas novas tecnologias e ser menos resistente a isso, e ao mesmo tempo, a gente manter um clima organizacional saudável, né. A gente sabe que mudança, qualquer mudança que seja, desde pequena às grandes, ela vai gerar um desconforto, ela vai gerar um estresse. Então o meu papel, meu principal desafio aí em 2023 é como minimizar isto, né. Então como a gente trazer essas mudanças de uma forma que seja mais confortável para 100% da minha população aqui, né, tanto funcionários de frente de linha como líderes. Que baita desafio, menino. Gestão da Bem mudança nunca pouquinho, vai tem um ser. pouco trabalho. Não, mas o mais legal é que trabalho não vai faltar nunca, né, pra gente aqui. Eu gosto muito de Não, falar de gestão da eu falo mudança. para minha gestora, né, que esse ano é o meu ano, né, porque é um baita desafio, então se conseguir entregar, vai ser sucesso. E se não conseguir É. entregar, tô fora, então não tem escolhas, né, eu Ah, não se não tenho conseguir escolha, eu vou entregar é entregar. aprendizado. Ô, Luana, Não, falando eu em falo para ela, eu não entregar tenho e. escolha. Não, não tem, né? No fim não tem. Luana, e pensando em entregar e pensando em futuro, você pensa em fazer uma carreira dentro de RH nos próximos anos do seu desenvolvimento? Ou você gostaria de experimentar outras áreas, outros business internos, ir para ponta? O que você pensa? Eu gosto muito de RH, então eu não penso em ir para uma carreira paralela, tá, eu gosto muito da minha atuação. O que eu tenho de vontade é de continuar trabalhando com as pessoas, né, então é o que você Aham, falou, eu gosto do contato com as pessoas. Então quando eu aham. olho próximos passos dentro de RH, eu poderia, por exemplo, olhar áreas corporativas, mas eu sentiria muita falta das pessoas. Então hoje, onde eu estou, eu penso em talvez conhecer outras partes do negócio, né, então eu nunca trabalhei, por exemplo, aqui dentro da empresa atendendo o time de vendas, né, eu nunca trabalhei como, por exemplo, diretamente na gestão de projetos no time de change, então são áreas aí que eu gostaria, tá. Então quero continuar dentro de RH, mas não quero perder o contato direto com as pessoas não. É, eu gosto disso. E tem a história do bichinho da fábrica, né? Que o bichinho da fábrica picou aí, se pro corporativo, às vezes a gente
Sente falta, sabe? Dá vontade de voltar pra fábrica mesmo. É, eu ainda quero ter essa experiência, tá, Matarazzo? Eu não falo não, né? Você me conhece, eu sou muito de experimentar. Tanto é que eu já morei aí É, em três, pois quatro é. estados do Brasil, já trabalhei em vários negócios, então eu não, dificilmente vou falar não para algo na minha carreira. Porém, eu tenho as preferências. E aí hoje, né, pensando num futuro próximo, a preferência é continuar aí fazendo atendimento de pessoas, e aí talvez mudar aí a área de negócio, né, conhecer outras áreas. E Que aí, num legal. futuro a médio ou longo prazo, aí sim uma área corporativa. Que legal. Eu gosto muito dessas possibilidades que você tem numa companhia grande como essa, de você poder crescer, ampliando o seu conhecimento do business. Muito bom. Falando de experimentar, acho que você foi a primeira pessoa que me levou lá no Bodódromo. Como é que era o nome do lugar lá? Bodódromo. É Bodódromo. bodódromo. E eu lembrei de você esses dias que eu tive lá em Petrolina porque me levaram de novo naquele mesmo lugar que a gente foi. Que eu não vou me lembrar o nome do lugar, mas era naquele mesmo espaço, ambiente. E eu me lembro que eu experimentei com você pela. Não queria não, mas fui convencido a O pessoal tem uma experimentar a carne de resistência quando bode. vai para lá, a experimentar a carne de bode. É. Mas passou, passou. Eu ainda prefiro minha picanha. Mas passou no controle de qualidade. Que legal. Eu ainda prefiro picanha também, mas você É. sabe que agora morando em Minas eu não tenho mais, né? Carne de bode aqui não se come. E às vezes vem aquela vontade, sabe? Nossa, que vontade de comer Não uma carne de sei. bode assada com uma macaxeira frita na manteiga de Ah, garrafa. essa eu gostei. Que fome que deu agora. Que fome. Que legal. Se você tá vendo aqui no YouTube ou ouvindo aqui em outra plataforma de áudio, se tiver com alguma coisa gostosa aí que você sente falta, além da carne de bode, escreve pra gente aqui embaixo. Que legal. Ô Luana, nossa, como passa rápido aqui o tempo, né? Voa, voa. Se você pudesse, olha gente, eu nem combinei isso com ela, eu adoro pegar as pessoas assim, sem programar, De surpresa. de surpresa. Se você pudesse deixar um recado para quem quer trabalhar no RH ou para quem já está trabalhando com RH, quais possíveis dicas ou cuidados que o pessoal tem que ter aí, trabalhando com liderança, trabalhando com esses processos aí que a gente tem que cuidar, dando apoio emocional e direcionamento técnico. Alguma dica, algum cuidado, algum aprendizado que você teve ao longo do seu caminho aí? Se você quiser deixar um recadinho. Tá bom, vamos lá. Bom, na minha humilde, né, opinião aí, com os meus 10 anos de carreira em RH, eu acho que o segredo para quem quer trabalhar é gostar de gente, né? Então, não tem como fazer um trabalho de recursos humanos se você não gostar dessa interação. Tá? Então, acho que esse é o principal segredo. E quando eu falo gostar de gente, não é que muita gente fala, mas eu sou super sociável, né? Então eu vou me dar bem na área de RH. Mas quando a gente fala de sociável, a gente está falando ali do momento de lazer, né? Então, no momento legal, no momento de festa, você gosta de estar com pessoas. O RH, você tem muitos momentos assim, legais, né? Principalmente porque na maioria das empresas o RH participa dessa parte de organização de eventos, né? Então, essa é a parte bem divertida. Mas tem um momento de crise, tem um momento que você precisa estar ali próximo do time para apoiá-los. Né? Então, é o gostar de gente também nestes momentos, né, o ter a empatia e o cuidado, você falou uma palavra-chave para mim, é ter a empatia e o cuidado de estar próximo das pessoas, né, de você conseguir mapear ali e enxergar qual é a real necessidade da pessoa naquele momento, para você conseguir suportar. Né, então, ela vai ter que fazer uma atividade, a gente está falando de um mundo organizacional, então existe um trabalho a ser feito, uma meta a ser entregue, né, ou uma atividade a ser realizada, e talvez ela vai fazer isso em um momento que ela não está equilibrada emocionalmente. Então o RH ele vai ter que estar ali para prestar atenção e perceber isto, né. E um último desafio que eu demorei um pouquinho na minha carreira para perceber, é que às vezes a gente vai lá e quer fazer isto, né, e o RH ele está ali para apoiar o líder, para o líder fazer isso. Acho que esse é um ponto que eu tive dificuldade na minha carreira para pegar. Eu sou muito mão na massa, então eu via um time precisando de um cuidado, ou de um treinamento específico, ou de uma orientação, eu ia lá e começava a fazer.
né, e hoje a gente está cada vez mais estratégico, então a ideia é que a gente faça o nosso líder ser autônomo nesse sentido, né, que ele tenha essa percepção. Então, resumindo, acho que precisa gostar de gente em todos os aspectos, né, desde o do momento bom ao momento ruim, ter o cuidado e a empatia para perceber aí o que as pessoas estão precisando na hora certa e saber que você vai ser um facilitador desse processo, né, quem vai executar são os seus líderes, então você precisa aprender a ensinar isso. Acho que é isso. Só isso com tudo isso. Só Uau! isso. Mas é muito Nossa, gostoso, tá, gente? Quem tá querendo aí, eu recomendo, recomendo. que legal, que legal. Nossa, eu acho que se a gente tivesse ensaiado, essas dicas não iam ficar tão potentes e profundas aí. Muito obrigado. Agradeço aí pela sua fala. Uau, esse negócio de fazer pelo outro, eu acho que esse é o desafio não só do RH, mas da liderança recém-promovida, independente do pipeline dela. Porque a gente vê muito isso, né? Eu ainda continuo fazendo pelo outro, né? Porque no final das contas alguém tem que entregar e se o outro não faz, eu vou entregar também. Muito bom ponto para reflexão. Até eu vou pensar um pouquinho sobre isso. Obrigado, Luana. E você como consultor é mais intenso ainda isso, né, porque você não vai poder fazer pelo outro, né. Mas você sabe que a minha transição foi sair de consultoria para treinamento, né? E na consultoria a gente fazia muitas vezes. É, é, então, por exemplo, a gente fazia. Lá na minha vida pregressa, em 2010, quando eu fazia consultoria, a gente desenhava processo, né? Então mudava a impressora de lugar, sabe? Mudava a cadeira, mudava a mesa, layout físico mesmo falando. Fluxo do sistema, né? Então ajudava junto com a área de desenvolvimento. Não era muito interno isso, eram as empresas que faziam softwares grandes, ou SAPs. A gente mudava o processo, né? Melhorava o processo e encaixava. E a gente tinha contratos por exemplo, uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu ficava às vezes 6 meses no cliente. Então eu fazia muitas coisas. Quando eu passei para treinamento, eu sofri muito, cara. Porque eu dava vontade de dar o feedback, dava vontade de ter a conversa difícil, dava vontade de fazer o alinhamento de papel que a liderança não fazia, né? Tô falando de 2013, mais ou menos. Eu sofri muito, cara. Assim, desde terapia até as minhas mentoras, as minhas coaches, né? Patrícia Rocha, minha grande coach, me ajudou muito nesse movimento aí. Mas acho que o desapego, sabe? O desapego de qualquer transição, né? Desapego. E sabe como que melhorou meu trabalho de consultoria? Quando eu comecei a dar aula Uhum. de gestão da mudança antes de mudar o processo. Então a aula 0 era gestão da mudança, a aula 1 então era o processo sendo alterado. Né? Então, Era o mas processo em era si. modelo mental. Modelo mental, antes do processo era modelo mental. E Muito faz bom. todo sentido, né, você preparar as pessoas para que: "Olha, você precisa mudar a sua forma de pensar, porque você vai executar", né, faz todo sentido mesmo começar por Faz isso. sentido quando a gente entende que não é a gente que vai fazer, né? Que é o outro que tem que fazer. E aí então a gente dá um passo para trás e vai no mindset antes da ferramenta. Mas eu demorei, viu? Acho que você falou aí que a gente demorou para perceber esse desafio, a gente também aqui. Eu demorei também, mas é isso, é porque a gente está acostumada a fazer, né, e eu que gosto sou metódica, eu gosto das coisas do meu jeito, aí é que eu tive mais dificuldade mesmo, tive que desapegar bem. E aí fiz terapia, né, fiz mentoria dentro da empresa, isso me ajudou bastante. Eu acho que é muito bacana mesmo. Eu acho que a gente tem que buscar ajuda. Vou até puxar esse gancho aí pra gente fechar. Antes, agradecendo, né, Luana? De coração aqui. O seu tempo, gente. O mundo corporativo é uma loucura. A gente tem uma agenda bem corrida aí, né? Eu queria agradecer sua presença, sua disponibilidade. Muito obrigado. Obrigada, obrigada, Matarazzo, por lembrar, né, de mim aí, do nosso trabalho que a gente fez juntos, por me dar esse espaço também para falar um pouquinho da minha carreira, da empresa que eu trabalho. Obrigada. Imagina. Eu que agradeço. Vou aproveitar até com a Luana aqui, vou agradecer você que está aí ouvindo a gente até esse momento, até o finalzinho, né? Então, se você faz parte de um time de RH, pode procurar a gente aqui se você tiver alguma necessidade de atuar internamente, desde os offsites, né, os eventos corporativos e os programas de desenvolvimento. E se você é um líder, ou mesmo se você é RH, mas está buscando um desenvolvimento pessoal, a gente tem aqui embaixo o link
dos cursos, o curso principal de primeira liderança, os cursos pequenininhos. Eu tenho um curso bem bacana aqui, Luana, que eu acho que eu nem te mostrei ainda, que se chama As Metáforas da Liderança, onde eu trago 5 metáforas de como explicar o papel da liderança de uma forma lúdica, super gostoso, super fácil de entender, de uma vez por todas, que o nosso papel não é fazer. Então eu trago as 5 metáforas da liderança. E acho que o que eu mais gosto de fazer hoje, que é o meu carro-chefe, que é o meu programa de mentoria de liderança. Né? Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha aqui. Eu vou colocar aqui o link do curso, vou colocar o link da página principal. E tem também o livro que a gente comentou aqui durante esse episódio e o artigo de Mundo Fuca e Mundo Bunny também. Então, se você tiver mais interesse, pode acessar os links aqui de baixo. Muito obrigado, pessoal. Luana, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.